O nosso trabalho é sobre ciência de dados e sua influência em diversas áreas de negócio. A nossa equipe é formada pela Ana, pela Lígia, pela Maria Clara, pela Maria Eduarda, pela Su e pela Thais. Neste trabalho, demonstramos como a ciência de dados pode ser aplicada em diversas áreas de negócio. Elaboramos um mapa mental para compreender a estrutura e as relações de dados e realizamos duas análises, a descritiva e a preditiva. Essas análises podem fornecer informações cruciais para a alocação de recursos, o desenvolvimento de programas sociais e ações direcionadas a diferentes segmentos da população. Nosso objetivo é evidenciar a amplitude e a relevância da ciência de dados na tomada de decisões, destacando como técnicas analíticas podem transformar dados brutos em informações estratégicas e acionáveis. No nosso mapa mental, a gente inicia pelo conceito. A ciência de dados é um campo interdisciplinar que atrai conhecimento de dados estruturados e não estruturados, utilizando métodos de algoritmos. A análise descritiva utiliza métodos estatísticos e de visualização de dados para resumir e descrever as características principais de um conjunto de dados. Os elementos é a coleta de dados, processamento de dados, análise de dados e visualização de dados. Aplicações é gestão pública, marketing, finanças, saúde e logística. As áreas relacionadas temos Big Data, inteligência empresarial, mineração de dados e métricas. A análise prescritiva, ela se baseia na identificação de padrões e relacionamentos dentro dos dados para prever o que provavelmente acontecerá. A análise prescritiva é a análise que recomenda ações específicas para alcançar um resultado desejado, indo além da análise preditiva. A importância disso é que ajuda as empresas a transformar dados brutos em informações valiosas para tomar decisões assertivas e otimizar processos, identificar oportunidades de negócio e melhorar a eficiência operacional. Aqui eu trago um pouco sobre os dados demográficos de Fortaleza. Nosso ponto de partida para essa pesquisa foi busca por um banco de dados que nos fornecesse conhecimento em relação à nossa cidade. No portal da Prefeitura de Fortaleza, encontramos uma planilha com dados demográficos que, após uma análise em grupo, conseguimos identificar o quanto esses dados são importantes no direcionamento de investimento público. Com isso, trazemos a análise descritiva. Esse conjunto de dados oferece um panorama abrangente da população da cidade, até o ano de 2010, abordando variáveis como descrição por gênero, faixa etária e medida de moradores, detalhado por bairro e região. Além disso, são fundamentais para embasar a população de políticas públicas que atendam à necessidade e demanda da comunidade. Aqui a gente traz nesse slide um pouco da compreensão do contexto. A análise permite uma compreensão clara do perfil demográfico da cidade, identificando padrões e variações nas métricas-chave. O planejamento estratégico é os insights obtidos fornecem uma base sólida para o planejamento estratégico, permitindo que planos de ação embasados em evidência. Os desafios e oportunidades a gente traz ao explorar os dados detalhadamente, é possível identificar desafios existentes na comunidade, bem como oportunidades de desenvolvimento que podem passar despercebidas. A eficiência operacional é compreender melhor as características demográficas da cidade, possibilita otimizar operações, reduzir custos e aumentar a eficiência na alocação de recursos. Na análise preditiva, utilizando técnicas estatísticas avançadas e algoritmos de aprendizado de máquina, a análise preditiva permite identificação de padrões e tendências ocultas em grande conjunto de dados, facilitando a previsão de eventos futuros e a tomada de decisão informada. Em Fortaleza, por exemplo, através da análise do banco de dados demográficos, identificamos que padrões significativos que influenciaram diretamente o investimento público em áreas como educação e esporte. Aqui, trazendo esse esporte e educação, a análise preditiva destacou a relevância de bairros com alta concentração de população jovem,
como no Modul. Com aproximadamente 19 mil jovens na faixa etária de 0 a 14 anos, o bairro se apresenta como prioritário para investimento em infraestrutura voltada ao desenvolvimento infantil. A identificação desse padrão demográfico impulsiona a alocação de recursos em projetos que beneficiam a comunidade jovem. A Rede Cunca, por exemplo, é um espaço sociocultural que oferece cursos de capacitação, além de instalações para práticas esportivas e artísticas, todas abertas à comunidade. Essa iniciativa, além de promover a inclusão social, também contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens, reduzindo a vulnerabilidade social. Outro exemplo é a Areninha, uma grande arena de futebol também aberta ao público. A presença de tais instalações no bairro reflete as decisões estratégicas baseadas em dados que visam melhorar a qualidade de vida e oferecer oportunidades de crescimento para os jovens. Essas decisões ilustram como a análise de dados pode guiar investimentos públicos eficientes e direcionados. Ao identificar bairros com necessidades específicas, os gestores públicos podem priorizar projetos que geram muito impacto social. Dessa forma, o uso da ciência de dados não só otimiza o uso de recurso público, mas também fornece desenvolvimento sustentável das comunidades, proporcionando benefícios ao longo prazo para a sociedade. Com isso, concluímos um pouco sobre a nossa apresentação. Agradecemos quem teve a oportunidade e curiosidade de acompanhar o nosso trabalho e muito obrigada.